repórter, trabalhou bastante na rua, ganhou vários prêmios de reportagens especiais. Você lembra de alguma que te marcou de alguma forma? Sim, muito, muito. Qual? Que hoje é a Fundação Casa, né? Antes era a FEBEM. E eu fui fazer uma matéria lá, era uma dessas matérias que às vezes a gente ia fazer, era um evento e tal, aí eu fui lá. Aí demorou e eu comecei a andar no pátio, que estava vazio, justamente porque iam autoridades e tal. Aí de repente eu bato o olho num galpão escrito assim, como é que é? Rádio Fique Vivo. Falei, nossa, eles têm uma rádio aqui. Aí eu entrei, conversei, era uma ONG Fique Vivo, que fazia um programa de rádio lá dentro. Não era um programa de rádio, era uma oficina de rádio que eles faziam lá pros internos, né? Aí eu falei, cara, vamos fazer uma parceria? Na hora eu pensei. E deu um estalo na hora, falei, vamos fazer uma parceria, vamos botar eles que estão fazendo essa oficina para serem os repórteres nossos aqui dentro. E aí eu meio que também serei uma professora. E aí toda semana eu ia lá, uma vez por semana, fazer essa oficina, né, para a matéria. E, gente, mas foi uma coisa tão maravilhosa. E dei um gravador para cada um deles, na época ainda era de fita cassete. E eles iam lá e a gente fazia pauta juntos, era tudo junto, né? Que eu ia lá e falava, vamos lá, não era uma chefe de reportagem autoritária. Discutíamos a pauta. Quais são as questões de vocês? A gente é isso. Então tá bom, então vocês vão perguntar isso lá dentro. Então não é que um repórter de fora vai entrevistar um interno da FEBEM. Eles entrevistavam a si próprios. Eles se auto-entrevistavam? E o menino que estava fazendo que era o interno, ia lá dentro, né? Faziam com os colegas, faziam fala-povo, levantava questões. E aí chegou aquele material precioso, que eles falavam abertamente sobre as coisas, sabe? Coisas duras, coisas de uma vida que a gente não tem acesso, que a gente não imagina, de uma humanidade também, porque a gente fala, puxa, a gente tem uma visão... Eu morria de medo deles no começo. Morria de medo deles. E aí a gente foi estabelecendo uma relação, sabe? Então, aquilo foi tão marcante para mim. E ali também foi tão triste. Quando eles foram visitar a rádio, eles queriam visitar a rádio. E aí, como é que você faz? Como é que você faz? Aí tinha que pedir autorização judicial. Aí chega no dia da visita, eram 6 ou 7 homens, né? Meninos, de 7, 18 anos, por aí. Eles chegam em viatura, saem, o policial põe de costas assim pra parede na garagem da rádio, algema todos. Falei, não vou entrevistá-los algemados. Aí ele, senhora, eu não arriscaria. Nessa, o chefe lá do administrativo já tinha trancado as portas do administrativo, sabe, do corredor, da administração, aquela coisa. Aí ele falou, senhora, se a senhora quiser, tudo bem, mas é por sua conta e risco. Eu falei, mas eu não vou, cara. Aí que naquela hora você fala assim, não, eles não vão fazer isso comigo, né? Eu falei, não, pode ir que eu banco. Ele só desalgemou. Foi lindo. A direção fez na mesa, assim, de reunião da chefia, fez uma bela um café da manhã para eles. A gente conversou, eles visitaram a rádio. Agora eu tinha, claro, clareza de que aquilo era um momento único na vida deles, mas, né? E que a gente perdia o contato e não sei deles. E fui indicada para o Prêmio Ayrton Senna com essa matéria e me senti mal de estar ali naquele espaço do prêmio. E eles na condição de chefe de reportagem, e os meus repórteres nem sequer eram eles, né? Nem sequer sabiam que eu estava lá. Eu nem sequer podia comentar as coisas, eu nem sequer sabia se estavam vivos. Porque eles morrem muito cedo. Eles são envolvidos com crime, eles não têm saída, né? Infelizmente, daquela forma como é colocado para eles. Analfabetos. Eles não conseguem escrever. Então, como é que o rádio, nesse caso, foi importante? Porque era oralidade, pelos depoimentos que eles conseguiam fazer a documentação, né? E você vê as barreiras, né? E foi muito marcante para mim, aqueles meninos. E a série foi Meninos da FEBEM. E foi muito marcante. E foi ao ar levando a questões. Que questões eles trouxeram? Desde de como era a infância, de como era a vida. E na linguagem deles, né? Do mundão. E também falando abertamente sobre crime, sabe? Também mostrando uma dureza, sabe? Não é que a gente ficou passando pano. Mostrando uma dureza mesmo, que é a realidade deles. Falando de projetos futuros. Eles
eles projetando um futuro sem nem sequer ter ferramentas para você pensar o que você quer no futuro. Você não tem repertório para pensar, porque a vida deles é essa. É viver à margem, nunca tiveram uma oportunidade para nada e tal. E de lá eu já pensava assim, de lá eu tive a certeza. Tem alguns que são psicopatas, tem alguns que é uma questão de índole, sim, mas a maioria não é. Eu acho que se essa meninada tivesse oportunidade desde sempre, não teríamos tanta gente hoje, sabe, no sistema carcerário. Você sempre se aproximou desses temas mais ligados a direitos humanos? Sim. Você também fez uma série sobre adoção? Sim. Foi? Essa série sobre adoção foi outra também que me mudou completamente. Porque quando a gente vai para uma pauta, né, falei, bom, foi uma ideia minha. Falei, vamos fazer uma série sobre adoção de filhos. A gente vai mais ou menos, é como eu fui para a pesquisa, a gente vai com uma ideia pré-concebida, mas a gente tem que estar aberto para se surpreender. E a minha ideia era tanta criança aí nos abrigos e tal, a gente tem que estimular a adoção, a gente tem que estimular que as famílias deem oportunidades dessas crianças terem um filho, o que é super lindo, mas há um problema anterior a esse. Aí você começa a ver, aí você começa a entrevistar, inclusive as mães que perderam seus filhos, que foram para um abrigo, e você começa a ver que não é que essas mães são... Claro, sempre tem a questão da índole, mas não é a maioria. Mesma coisa da história da FEBEM. Não é a maioria. Uma mãe que abandona um filho desnaturado. Isso é minoria. Muitas mães não têm com quem deixar seus filhos. Aí vai trabalhar, deixa o filho em casa, alguém denuncia que o filho está sozinho e tal, ou, enfim, o filho vai cometer algum crime, né? Não é crime nessa idade, mas, enfim, essa mãe perde a guarda do filho. Ou uma mãe que ela... que não tem condições, às vezes, de alimentar aquela criança, de dar condição para adoção. A criança fica numa situação, de fato, vulnerável. Essa mãe pode estar usando droga. Então, eu vi mães, porque eu fui num abrigo também, uma instituição que eu não vou lembrar o nome, alguma coisa de Sol, que acolhe essas mulheres que perderam seus filhos. E você começa a ver que o problema não é... Por que só filho de pobre que vai parar em abrigo, né? Não tem alguma coisa estranha? É óbvio que tem um problema social aí seríssimo. Essas mães estão perdendo seus filhos. Essas mães não têm condições de criar seus filhos. Então, qual é a saída? Elas entregarem seus filhos e vai uma família rica e gentilmente aceita criar um filho que não é seu e dá oportunidade para esse filho? Ou a gente empodera essas mulheres na origem, na base? E aquelas que realmente não querem o filho, ok, leva para doação e uma outra família adota. Mas não é possível. Querendo ou não, acho que não dá para fazer uma generalização, mas esses temas de sociais, de demandas em relação a direitos humanos, são pautas que são bastante pautadas por mulheres também, quando estão na reportagem, quando estão em programa. Isso. Acho que não dá para generalizar de forma alguma. Eu não sei, porque eu também sou muito como você, sempre tive esse olhar um pouco mais. Eu lembro de fazer, às vezes, uma inauguração de, acho que um plantio de algumas detentas que estavam em Pinheiros. Estava tendo um plantio de árvores, por quem fazia esse trabalho eram algumas detentas, e elas estavam lá plantando as árvores para conseguir redução de pena. E aí eu falei, sabe, posso conversar com elas? Aí os caras, assessores lá, era do governo estadual, falaram, tá bom, pode. Acharam estranho. Aí eu comecei a conversar. Foi para um nível delas falarem assim, eu fiquei grávida na prisão, não consigo ver meu filho depois. E aí, falta de nada de plantio de árvore na Marginal Pinheiros. Exatamente. E aí eu comecei, isso me barraram. Como é que você vai usar esse depoimento dessa mulher, né? Não tem lead, que é um termo que a gente usa no jornalismo. Exatamente, não tem muito lead, mas assim, é um lugar que a gente consegue transitar dependendo do olhar do repórter e os repórteres, quando vão para a rua, acho que, especialmente no rádio, para tratar dessas questões de FEBEM, que você não pode identificar a pessoa, aliás, você não precisa identificar a pessoa com foto, né? É a voz que você consegue fazer isso. Essas detentas, elas estavam seguras em conversar com o rádio, porque eu não tinha lá uma câmera de frente para elas. Quando a gente vai falar com refugiados, chegam aqui a São Paulo, lá em centro de acolhidas, eles se sentem também, porque a voz deles não estão entregando quem eles são. E esse lugar no rádio é muito interessante, porque a gente tem uma abertura talvez
que consiga sensibilizar o público, porque você está usando a voz, não é um veículo impresso que você vai ler alguma coisa. Não é aspas, né? E tem uma possibilidade de pautar esses temas, enfim, que algumas vezes vêm com esse olhar um pouco mais humano sobre a cidade, né? Sobre algumas questões. Tânia Morales, aqui no Mulheres Reais, Nossa Voz, nossa